Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é o professor Suzuki e hoje nós vamos falar sobre layout. O layout, ele é também conhecido como arranjo físico. Ele é o resultado do estudo da localização relativa dos recursos produtivos, tais como máquinas, instalações hidráulicas, elétricas, vias de locomoção, pessoas, e uma instalação industrial ou de prestação de serviços. Na verdade, existe uma sequência lógica para determinarmos o layout. Primeiro é a localização, aonde será localizada a unidade industrial, onde será instalada a fábrica. Depois, a determinação da capacidade. E, finalmente, o layout da empresa propriamente dito. Capacidades e turnos de trabalho. Para a determinação da capacidade de produção, não é suficiente apenas a análise das vendas anuais. Deve-se tomar um conjunto de decisões a ela relacionadas. Por exemplo, será a atual capacidade nominal a máxima ou determinado valor de capacidade para atender às demandas futuras? Com relação ao número de turnos de trabalho, serão programadas 1, 2 ou 3? Essas decisões devem ser analisadas em confronto com a competência financeira da empresa. Somente após a determinação da capacidade e da quantidade de turnos de trabalhos a serem utilizados é que se pode iniciar os procedimentos para o desenvolvimento do layout. A capacidade de produção da companhia depende dos gargalos, isto é, dos processos ou equipamentos que limitam a produção e precisam ser identificados. Etapas para a elaboração do layout. Na elaboração do layout, algumas considerações práticas devem ser feitas inicialmente. Por exemplo, planejar o todo, depois as partes. Planejar o ideal e depois o prático. Assim, após a determinação do local que será estruturado, inicia-se o layout com uma visão global, a ser detalhada posteriormente. O primeiro item a se determinar na elaboração do layout é a quantidade produzida, que será importante para o cálculo do número de máquinas, da área do estoque, entre outros. O edifício em si deverá ser planejado somente após a conclusão das etapas anteriores, a fim de permitir o planejamento de um layout ótimo para as operações da empresa. Essa elaboração é uma atividade multidisciplinar, que envolve diversas áreas da empresa. Por isso, é importante utilizar a experiência de todos nas etapas de elaboração, verificação e determinação de soluções. Determinação do número de equipamentos. A quantidade de equipamentos a ser utilizada depende das suas capacidades produtivas, do número de turnos e das especificações técnicas de cada um deles. Vejamos aqui um exemplo. Uma fábrica de rodas estampadas deseja instalar um número de prensas que seja suficiente para produzir 1 milhão de rodas por ano. Cada prensa deve trabalhar em 2 turnos de 8 horas por dia, com um trabalho útil de 6,9 horas por turno, e produzir uma roda a cada 0,8 minutos. Considerando uma perda de 5% na produção e que o ano tem 300 dias úteis. A pergunta é: quantas prensas são necessárias para atender a demanda estipulada? Então vejamos aqui a solução. A equação é x menos 0,05. 0,05 é a forma algébrica de definir 5%. 5% é 5 dividido por 100, que dá 0,05, vezes x vezes p. X vezes 1 menos 0,05 é igual a p. Então, x é igual a p dividido por 1 menos 0,05. O número de rodas a serem processadas é 1 milhão. Então, você tem no numerador 1 milhão, dividido por 1 menos 0,05 dá
1.052.631 rodas ao ano. O tempo disponível é 300 dias por ano, vezes 2 turnos. Cada turno é de 6,9 horas, 60 minutos por hora, dá 248.400 minutos. Assim será necessário produzir 1.052.631 dividido por 248.400 minutos, ou seja, 4,24 rodas por minuto. Como o tempo padrão para produzir uma roda é 0,8 minutos na prensa na roda, o número de prensas necessárias será 4,24 rodas por minuto vezes 0,8, que é 3,39 prensas, ou seja, 4 prensas. Vamos falar agora sobre os tipos de layout. Os tipos de layout são o processo funcional, em linha, celular, posição fixa e combinados. O layout por processo funcional, todos os processos e equipamentos do mesmo tipo são desenvolvidos na própria área, e ainda operações ou montagens semelhantes são agrupadas na área específica. O material desloca-se buscando os diferentes processos. Como vocês podem ver aqui, na figura 5.2, o layout por processo ou funcional. Temos departamento de tornos, departamento de frisas, departamento de chamado furação, que é intercalado com o departamento de acabamento. Então, ele é chamado layout por processo. O próximo é o layout em linha. As máquinas ou estações de trabalho são colocadas de acordo com a sequência das operações executadas, conforme ordem estabelecida sem caminhos alternativos. O material percorre um caminho previamente determinado no processo. É indicado para a produção com pouca ou nenhuma diversificação, quantidade constante ao longo do tempo e em grandes volumes. Requer alto investimento em máquinas e pode apresentar problemas em relação à qualidade dos produtos fabricados. Para os operadores, costuma gerar monotonia e estresse. Vocês podem ver na figura 5.3 o layout por linha. Ele segue aqui uma sequência de etapas que são levadas às outras etapas, dando continuidade no processo como um todo. Temos o chamado layout celular. O layout celular de manufatura consiste em arranjar em um só local, também chamado célula, máquinas diferentes que possam fabricar o produto inteiro. O material desloca-se dentro da célula, buscando os processos necessários. Sua principal característica é a relativa flexibilidade quanto ao tamanho dos lotes por produto. Isto permite elevado nível de qualidade e de produtividade, apesar de sua especificidade para uma família de artigos. Diminui também o transporte do material e os estoques. A responsabilidade sobre o produto fabricado é centralizada e enseja a satisfação no trabalho. Como vocês podem ver na figura 5.4, nós temos aqui o exemplo de um layout celular. Então, ele arranja em um só local, chamado célula, as etapas necessárias para se fabricar um produto. Finalmente, nós temos aqui o layout por posição fixa. O material permanece fixo em determinada posição e as máquinas deslocam-se até ele, executando as operações necessárias. Geralmente é recomendado para produto único, em quantidade pequena ou unitária, e em geral não repetitivo. É o caso da fabricação de navios, grandes transformadores elétricos, turbinas, pontes rolantes, grandes prensas, balanças, rodoferroviárias e outros itens de grandes dimensões físicas. Como vocês podem ver na próxima figura, nós temos aqui a construção de um navio, que é um layout por posição fixa. Finalmente, nós temos os layouts combinados. Estes são implantados para que sejam aproveitadas em determinado processo.
As vantagens do layout funcional e da linha de montagem. Pode-se ter uma linha constituída de áreas em sequência com máquinas de mesmo tipo, como no layout funcional, continuando posteriormente com uma linha clássica. Então, nós temos aqui um layout combinado na próxima figura, na qual ele inicia com um layout funcional por processos e o final ele é por uma linha clássica. Informações para o layout. Para a elaboração do layout são necessárias informações sobre especificações, características e quantidade de produtos e de materiais, sequências de operações e de montagem, espaço necessário para cada equipamento, inclusive para a movimentação do operador, estoques e manutenção e informações sobre recebimento, expedição, estocagem de matérias-primas e artigos acabados e transportes. Então, essas são as informações necessárias para nós compreendermos a importância e o planejamento que é necessário para a elaboração de um layout.